E no futsal, a Associação Ijuí de Futsal sofreu uma goleada nesse sábado em Casca. A Associação Ijuí de Futsal foi goleada pela equipe de Cerca, sábado à noite em Casca por 6-2 pela segunda rodada do segundo turno do Estadual de Futsal Série Bronze, primeira fase. O time juiense caiu para a terceira colocação do grupo, 2 com 17 pontos, e no próximo sábado, no ginásio Wilson Mânica, recebe a Associação Marauense de Futsal em busca da reabilitação. O jogo previsto pela tabela para as 8 horas da noite deve ser antecipado para as 7 horas. Para esta quarta-feira, previsão de sol, mínima 14, máxima 23 graus. Quinta-feira, também de sol, mínima 14, máxima 24. Sexta-feira, segue com sol, mínima 13, máxima 25 graus. Como nós percebemos, nesta terça-feira o ar seco manteve o tempo firme sobre todo o estado. E nós fomos conversar com a agrometeorologista Cleusa Bianchi, que falou conosco sobre como será o nosso inverno e como fica esta semana quando muitos falam em temporal. Na verdade, o calor agora ele não tende a ser muito normal, né? Só que como a gente não teve esse período de calor lá em maio, a tendência é que no clima isso aconteça de maneira atrasada, porque a gente teve muito frio, né, nos outros 2 meses, e agora um pouquinho essa temperatura mais elevada. O que é normal é que a temperatura média fique em torno de uns 12, 20, de 12 a 20 graus nessa época do ano, né? Então isso que a gente está passando não deixa de ser uma condição esperada para essa época do ano. A gente entrou agora, a possibilidade de ocorrer granizo é bastante importante. E com essa condição de elevada temperatura que a gente está tendo e a possibilidade de entrada de uma frente fria, não se descarta a questão desses eventos de chuvas mais fortes, né, com vento, e também, em algumas condições, a possibilidade do granizo. Na verdade, os meteorologistas eles têm apontado, né, que quando a gente tem esses eventos de entrada de laninha, saída de El Niño, entrada de laninha, a tendência é que a gente tenha um inverno mais rigoroso, mais próximo às condições normais. Então, a tendência é que a gente tenha ainda esses períodos de frio mais intensos, né, justamente porque a gente começou o inverno agora. Então, o frio ele deve retornar assim que essa condição de temperatura mais alta. A agrometeorologista salienta ainda de que forma o clima está contribuindo com as culturas em desenvolvimento. Se nós pensarmos em culturas de grãos, né, o inverno ele é positivo principalmente para a aveia, o trigo, cevada, canola, mas se nós pensarmos nas olerícolas ou hortícolas, né, que são cultivadas a céu aberto, essa condição de temperaturas baixas e até a geada ela é bastante prejudicial. Já para a nossa área, que é extremamente cultivada o grão, né, no caso do trigo, se tem uma perspectiva que esse clima ele seja muito bom. No entanto, ainda tem que se avançar na semeadura para completar essa época chamada de emergência da cultura para verificar como que ele vai se comportar. Você já ouviu falar em taekwondo? Provavelmente sim. Mas nós fomos conhecer essa arte marcial. Eu participei de uma aula, mas confesso que não achei tão simples. É preciso muita disciplina. Entendo o que é o taekwondo e como este esporte pode mudar a vida das pessoas. Forte, senhores. Cheer up! Sim, senhor. Mais forte. Cheer up! Sim, senhor. Lição de vida? Autoestima, senhor. Qual a frase? O impossível é um desafio. Autoestima, senhor Gabriel. Autoestima, senhorita Luana. Autoestima, senhorita Julie. Autoestima, senhor Gustavo. Autoestima, senhor Rafael. Taekwondo, uma beleza de difícil tradução. Tentar trazer para qualquer língua uma explicação para esta arte marcial milenar é deixar para trás um monte do seu profundo significado. Mas pode ajudar a entender. Tai, pernas ou pés. Knou, mãos ou pulsos. E Dó, algo como caminho da mente, disciplina. Mas você já ouviu falar no Taekwondo? Afinal, o que é? Luana, sim. A definição do taekwondo, em primeiro lugar, é taekwondo Sonan, né? Que é uma diferenciação daquele taekwondo que a gente vê nas Olimpíadas, que é o taekwondo da WTF, né? Para nós, da taekwondo Sonan, taekwondo é uma arte marcial que treina pessoas física e mentalmente, né? Então,
O foco do taekwondo seria a pessoa, além de fazer uma atividade física, um esporte, seria a parte mental também. A estrutura, da postura, né, da autoestima que a pessoa vem ganhar e ganha a disciplina que ela ganha no taekwondo. Eu participei da aula, mas confesso que não achei os movimentos muito simples. É preciso muita atenção e foco. A luta ganhou o mundo graças a uma guerra. Foi no retorno das tropas estrangeiras para casa, com o fim do conflito na Coreia, que o taekwondo virou esporte reconhecido. Ganhou equipamentos de proteção e regras rígidas de combate. O instrutor Bernard explica por que as pessoas têm buscado este esporte. Nós da Rede Mestre, né, nossa Rede Mestre de Artes Marciais aqui do Rio Grande do Sul, né, temos como presidente o Sr. Rubens Feijó. A gente trabalha com uma idade de 3 a 83 anos, né? De 3 a 83 anos. Então, a partir de criancinhas, a gente já tem turma que a gente chama de Tani Tigers, né? E aí tem o programa dos adolescentes, por exemplo, né? E tem os adultos. Então não tem limite de idade, né? E sim muita vontade de vir fazer o taekwondo. A maioria, nosso público-alvo é mais crianças, né? Então, as crianças normalmente os pais trazem, né, além de fazer uma atividade física, para aprender a ter bastante respeito pelas pessoas, né? Porque a filosofia do taekwondo trabalha muito isso. Essa é uma filosofia baseada em valores morais. A gente trabalha cada trimestre uma lição de vida, por exemplo, a desse trimestre agora, em qualquer academia da Rede Mestre que vocês forem procurar, a fazer a aula, vai ser autoestima. Então, esse trimestre a gente está trabalhando especialmente focado para a autoestima. Mas, paralelamente, a gente vai trabalhando com a questão do respeito com as pessoas, a disciplina, né, obedecer às regras, aos pequenininhos, né? E os adultos também buscam mais, não para ensinar o adulto o que é isso, mas sim para que eles lembrem que isso existe e que isso deve e pode ser praticado no dia a dia. Essa questão dos valores que às vezes está tão esquecido na nossa sociedade hoje em dia, né? Então, o adulto e a criança acaba buscando, além da atividade física, uma coisa para melhorar a pessoa dela, né? Então, seja física ou seja mentalmente. A Thalita começou as aulas de taekwondo há 13 anos. Ela tem depressão desde criança e afirma que essa prática mudou a sua vida. Thalita é um exemplo de que o esporte muda a vida das pessoas. Com 23 anos, hoje ela é faixa preta. A jovem parou de tomar medicamentos para depressão e afirma que foi graças ao taekwondo. 3 anos atrás, quando eu voltei a fazer o taekwondo, eu estava numa crise depressiva bem grande. E desde que eu voltei a fazer o taekwondo, eu tenho sentido uma melhora nesse quadro da depressão. Há 1 ano atrás, meu psiquiatra disse que estava na hora de ir parando com os remédios. E eu me senti muito insegura. Mas foi graças ao taekwondo, foi graças à estrutura do taekwondo e tudo que o taekwondo ensina que eu consegui me mantenho hoje sem os antidepressivos. Muitas mulheres devem estar se perguntando, mas contribui no emagrecimento? E então, Thalita? Sim, com certeza. O taekwondo é uma atividade bastante aeróbica e ajuda muito a perder peso. Eu perdi em torno de 10 a 15 quilos desde que eu comecei. Ainda tenho tanto a perder, mas o taekwondo me ajudou muito nisso, com certeza. Tanto que a maioria das pessoas que procuram o taekwondo não precisam de outra atividade física para o emagrecimento, para manter a forma física. A Rede Mestre é a primeira rede de escolas de artes marciais do Brasil. Sua filosofia trabalha uma atitude mental positiva aplicada ao esporte, educação e motivação, promovendo assim aos seus alunos a mais alta qualidade de instrução disponível nas artes marciais, num ambiente positivo e seguro de aprendizagem, para que pessoas de todas as idades possam desfrutá-los. Os instrutores combinam um excelente método de instrução com materiais de última geração. Na Rede Mestres Artes Marciais, todo aluno aprende que a sabedoria é que faz a força e que a verdadeira defesa pessoal se encontra em uma grande filosofia. O taekwondo faz realmente maravilhas. O taekwondo assim, é uma arte marcial que, acho que o Sr. Bernard já comentou, tem nas pessoas física e mentalmente. Tanto a questão física do corpo quanto a questão da mente faz muito bem. E taekwondo é maravilhoso. Se alguém tem interesse, procure uma escola. Saltitando, vamos lá? 1,
Isso, dá pra fazer melhor, hein? 2. Isso, ergue a mão. 3. Isso, bem alto o chute, tá, Lona? Firme o pé, chutou, voltou. Vamos lá? 4. Isso. Perna de trás. Junta e chuta. Avança com a da frente e chuta com a de trás. Na sessão da Câmara de Vereadores de ontem, moradores do bairro Colonial pediram por moradias e continuidade dos programas habitacionais. Durante os espaços de pequeno e grande expediente, onde os vereadores vão à tribuna, moradores do bairro Colonial ocuparam um espaço destinado ao público no plenário da Câmara. Com faixas e cartazes, os manifestantes pediam por moradias e pela continuidade de programas habitacionais no município. Falando com as famílias aqui presentes, fazem 4 anos, cidadãos que estão aqui a nos ouvir, que essas famílias estão no aluguel social. O aluguel social é para ser, usando uma expressão aqui simplória, como temporário, é como alguém que está num local, uma espécie de casa de passagem, onde eles possam viver até que a solução seja dada pelo poder público. E estão lá sem perspectiva de resolver esse problema. Então, a gente vê que aquela ocupação foi pedida, a reintegração de posse por parte do município, mas tem construções lá. Tem famílias que construíram, dos ocupantes, não estou aqui dizendo se é legítimo ou não, mas tem casas construídas, inclusive, com um material mais permanente, que é o tijolo, né? E estas famílias estão ainda esperando, sem uma alternativa dada pelo município, sem saber se efetivamente eles vão voltar para aquela área que foi dada. Então, lamentamos que questões assim ficam numa decisão, numa indecisão, numa falta de tomada de decisão do município em implementar uma medida que resolva melhor o problema das políticas públicas no nosso município. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Nos encontramos na sexta-feira.